noite. Aprovada em novembro do ano passado, entrou em vigor no último dia 16 de maio a Lei de Acesso à Informação. A nova lei garante a qualquer cidadão o acesso a documentos e informações de órgãos públicos de qualquer poder, executivo, legislativo, judiciário e dos níveis de governo da União, estados, municípios e Distrito Federal. A obrigação atinge também empresas estatais e autarquias. Para atender a essa nova exigência, a lei determina que os órgãos públicos criem serviços de informações ao cidadão, os SICs. Eles vão funcionar como centros de atendimento e devem orientar os interessados sobre o acesso às informações, como, por exemplo, gastos, tramitação de documentos e processos de licitações. Além disso, a lei estabelece que os dados sobre a administração pública, estrutura organizacional, endereços e telefones sejam divulgados na internet de maneira clara e objetiva. O Brasilianas.org de hoje discute a Lei de Acesso à Informação. Vamos entender como ela funciona, como está a sua implementação e vamos também falar de outros mecanismos que ajudam a promover a transparência pública e a combater a corrupção. Para debater esse assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o ouvidor do Tribunal de Contas da União, Eduardo Dualib Murici, e o coordenador de projetos de acesso à informação da ONG Artigo 19, Arthur Massuda. E do nosso estúdio em Brasília, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Agi. E contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paula. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o www.brasilianas.org. Eu queria ver primeiro, boa noite, ministro Agi. Eu queria primeiro que o senhor desse uma panorâmica aí, uma visão geral de como que vai funcionar essa nova lei, ministro. Tá bom, nós tivemos um pequeno problema de áudio, daqui a pouco a gente volta. Eu vou perguntar então ao Eduardo Dualib Murici, que é do Tribunal de Contas da União, como que a lei funciona e quais os avanços em relação aos instrumentos que o tribunal já dispõe de informações dos diversos órgãos públicos. Nassif, boa noite Brasil. Eu gostaria primeiro de dizer da minha satisfação, da minha honra mesmo de estar aqui participando desse programa de tamanha envergadura para debater um assunto da mais alta importância para a sociedade brasileira. Eu quero dizer que essa lei, Nassif, ela abre um caminho para a sociedade que jamais teve. É um direito, ela concede ao cidadão um direito de acesso amplo às informações produzidas pelo Estado, pelos seus organismos, pelos seus entes públicos, de forma ampla e restrita, de forma ágil, né? sem se questionar o motivo porque o cidadão está querendo aquela informação. Ele está querendo a informação, basta ele se identificar, né? Então essa lei abre uma perspectiva muito grande para a sociedade brasileira, para participar conosco, construir conosco um Brasil melhor, melhorando as instituições públicas, na medida em que ela pode cobrar dos estados, dos organismos estatais, melhorias, apontar deficiências, né? E sugerir, inclusive, melhorias, oportunidade de melhorias. E cobrar, de fato, dos órgãos, né, a sua atuação, procedimentos mais corretos, né? O cidadão que está lá na ponta, que está lá verificando aonde o dinheiro está chegando, da forma que o dinheiro está chegando, e que às vezes não chega, ele é o destinatário das políticas públicas, e o dinheiro chega muitas vezes enviesado quando chega. E ele será, certamente, os olhos e os ouvidos dos poderes públicos através dessa lei de acesso à informação. Eu queria, com o Arthur Massuda, primeiro que você explicasse o que é a ONG Artigo 19 e em que essa lei vai mudar a forma de atuação da ONG. Perfeito. A Artigo 19 é uma organização de direitos humanos fundada em Londres, cujo nome vem do artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que fala sobre liberdade de expressão. E já na declaração, o direito de liberdade de expressão está associado ao direito à informação. Então, e mundialmente, o artigo 19 ela trabalha para promover leis de acesso à informação, adaptar as leis de acesso à informação às melhores práticas de padrões internacionais e padrões internacionais de direitos humanos. E aqui no Brasil, a artigo 19 contribuiu, inclusive, tentando adaptar
fazendo recomendações na Câmara dos Deputados para que essa lei tivesse mais de acordo com os padrões internacionais. Se você fosse comparar aí, em que nível que está essa lei comparando com outros países? É uma lei bem avançada, tem poucas leis que são tão abrangentes, né, que incluem até estatais, autarquias, todos os poderes. Então, é uma das leis mais abrangentes, mais modernas do mundo, porque ela também conta muito com a divulgação na internet. Então, e a divulgação também em dados abertos. Então, são grandes avanços, são importantíssimos. E lembrando, a questão da informação, o direito à informação é para quê? Para a gente poder se apropriar da democracia, né? Para a gente poder saber o que os governantes, o que as autoridades estão fazendo em nosso nome e mostrar nossa opinião e interferir nisso. Então, esse é o grande impacto dessa lei também. Bom, voltamos a Brasília agora com o ministro Jorge Arce. Boa noite, ministro. Ministro, eu queria que o senhor, nessa sua primeira intervenção, desse um apanhado. Está conseguindo ouvir já, não? Ministro, está conseguindo ouvir, não? Eu acho que não está ouvindo ainda. Tá firme então. Então, estamos mantendo a nossa escrita aqui de começar o programa sem eu vou voltar ao Eduardo Dualib. Eduardo, se fosse pegar, porque hoje a gente já tem um conjunto de informações disponibilizadas, o Tribunal de Contas tem acesso a muitas informações. Essa lei amplia também o escopo de informações que o Tribunal de Contas passa a ter acesso, não? Sim, amplia de forma considerável, porque antes o tribunal divulgava muito mais por um voluntarismo, a não ser aquelas informações que a lei de responsabilidade fiscal exige, mas são informações muito técnicas, estruturadas, que para a sociedade talvez não tenha tanto valor. Para os organismos técnicos que trabalham com informação contábil, com informação de orçamento, tem certa validade, mas para o povo em geral, Nassif, essa lei abre uma oportunidade, um leque de opções muito grande. Eu vou fazer uma pergunta até em relação a uma experiência que teve no Tribunal de Contas de São Paulo. Isso aí, no final dos anos 90, com a internet, houve uma proposta até de pegar todos os dados dos municípios e colocar na internet para poder premiar aquelas prefeituras que tivessem um procedimento financeiro melhor, que são às vezes punidas porque tem menos obras aí. E havia muita dificuldade porque o auditor do Tribunal de Contas tinha essa visão contábil. Então, muito da informação tem que ter isso que o senhor coloca aí, de ter uma linguagem próxima ao do cidadão comum. O tribunal tem essa preocupação? Tem. Nós estamos, através da nossa ouvidoria, a nossa ouvidoria foi criada em 2004. Então, nós já temos uma experiência longa de prestar informação ao cidadão. Não é de agora que a gente vinha prestando informação ao cidadão com essa preocupação de um linguajar de acesso fácil, sabe? Chegar ao cidadão de forma fácil, traduzindo os nossos relatórios técnicos, os nossos resultados de investigações e levando para o cidadão de um linguajar muito mais simples, muito mais acessível para o cidadão. Então, essa lei vem ainda ampliar ainda mais isso, Nassif. Essa é de uma extrema valiosidade, isso para nós. Sabe? Certo. Boa noite, ministro Arce. Boa noite, ministro Arce. Ah, tá. Agora está ouvindo. Boa noite, Nassif. Bom, agora sintonizamos aí. Muito obrigado por sua presença aí no programa Brasilianas. Eu queria que na sua primeira intervenção o senhor desse um apanhado, digamos, sobre o escopo dessa lei e quais são aqueles indicadores que vão ser disponibilizados que o senhor considera mais relevantes para acompanhamento da opinião pública. Pois não, Nassif. A primeira coisa a ser esclarecida em relação a essa lei é que há duas espécies de transparência que são tratadas na lei e o decreto define isso de forma ainda mais detalhada. Uma coisa é a transparência que nós chamamos de transparência ativa, ou seja, aquelas informações que os órgãos públicos devem disponibilizar para o cidadão nos seus sites, independentemente de pedido. Não precisa esperar a solicitação. São
aquele mínimo de informações estabelecidas que cada órgão tem que disponibilizar. Por exemplo, a estrutura e funções do órgão, o nome das autoridades, a forma de contactar o órgão, os seus contratos, as suas licitações, os editais de licitação, o resultado das licitações, os convênios celebrados, as despesas, tudo isso, cada órgão, a partir de agora, tem que divulgar no seu site. Outra coisa é a transparência que nós chamamos passiva, isto é, mediante solicitação. Aí sim, é algo novo para nós. A ativa não é novidade, porque desde 2004 que a CGU já tem o portal da transparência, que divulga até amanhã, até a noite de hoje, todas as despesas feitas até a noite de hoje, estão amanhã cedo divulgadas no portal da transparência, de todos os órgãos do governo federal. Ou seja, é uma das referências internacionais em matéria de transparência ativa, é o governo federal brasileiro. Agora, a diferença é que isso vai ser no site de cada órgão em detalhe maior. Agora, a transparência passiva, que é de fato algo novo no Brasil. Nós tivemos que organizar o serviço de informação ao cidadão em cada um dos órgãos federais, em cada ministério, em cada autarquia, em cada fundação pública, em cada empresa estatal. Este serviço de informação ao cidadão pode atender o cidadão de forma física, presencial. O cidadão vai lá, tem o balcão de atendimento com servidores, com computadores, ou então via internet. Ele faz o pedido pelo sistema, é o e-SIC, que é o sistema eletrônico do SIC, coordenado e monitorado por nós na controladoria, através do qual nós acompanhamos todos os pedidos de informação que entram a cada dia. Eu posso lhe dar a informação que hoje, até às 19 horas, já tínhamos recebido no sistema 7.445 pedidos, sendo que praticamente 50% já foram respondidos. E desses respondidos, mais de 80% foram atendidos. Essa é a parte efetivamente nova que o Brasil não tinha e que nós tivemos que correr aí nesses 6 meses que tivemos entre a promulgação da lei e a sua entrada em vigor para preparar a administração pública. Treinamos mais de 600 servidores, distribuímos em todos os órgãos federais, preparamos o sistema e, felizmente, graças a Deus, tudo está funcionando muito bem desde o dia 16 de maio. Eu queria perguntar para o Arthur Massuda, aquele negócio, os dados em si, eles têm que ter alguma sistematização para poder ser compreendidos. Você acha que, em geral, digamos, a interpretação dos dados vem através da mídia e hoje blogs e redes sociais. Você acha que a mídia e, de uma maneira geral, os sites e blogs, eles estão aparelhados para ter uma interpretação técnica desses dados? Olha, o jornalismo de dados é ainda uma coisa que está começando aqui no Brasil, né? Não existe uma tradição muito grande, mas eu acho que a lei de acesso à informação ela vai permitir um fortalecimento disso, porque vai ser, o poder público é o maior produtor de dados aqui do país e o Brasil vai ser inundado com essas informações e são informações muito importantes para colocar novas ideias, novas visualizações de problemas antigos, né? Então, isso é uma grande vantagem da Lei de Acesso à Informação. Ela promove, ela dá condições de que qualquer pessoa pegue os dados e coloque a sua veja a interpretação de uma forma diferente, de uma forma diferenciada, possa contribuir melhor trabalhando esses dados, né? Mas isso é necessário uma formação, é necessário um preparo do jornalista, do blogueiro, do comunicador em geral, né? Isso é um desafio, mas é um desafio, acho que só veio para fortalecer realmente a democracia e a liberdade de expressão no Brasil. Então, o Eduardo do Oliva, ele falou dessa questão de que vão haver mais olhos aí para ajudar a fiscalização. Hoje em dia, o Tribunal de Contas, ele se baseia também em informações do público nas suas fiscalizações? Ah, sim. Nassif, diariamente agora nós recebemos solicitações de informações sobre as nossas avaliações.
críticas, né, aos organismos, ao funcionamento dos organismos, aos procedimentos e principalmente comunicação de irregularidades ocorridas nos mais rincões desse país, sabe, Nassif? Eu, como um caboclo lá criado lá nas barrancas do Rio Araguaia, eu me entusiasmo quando eu vejo hoje essa lei em funcionamento, porque eu sei o tanto que a sociedade mais distante, esse povo distante do poder central, que não tinha esse canal de acesso, ele para chegar o prefeito é tudo trancado, é tudo hermeticamente fechado, eles controlam tudo, controlam os vereadores que seriam um canal de acesso, de fiscalização dos poderes municipais. Isso tudo é travado e o cidadão lá não tem esse acesso. E esse canal de acesso agora com o poder central, de onde se decide as políticas públicas, é de uma enorme vantagem, é de uma enorme perspectiva de melhoria do Estado brasileiro. Pô, então eu queria ver com o ministro age. Essa lei ela pega todos os entes aí, estados, União, município, mas nós estamos num ambiente federativo, né? Quem que vai exigir dos municípios, das autarquias municipais e estaduais, esse cumprimento da lei e de que maneira que está sendo implementada naquelas instâncias fora da área federal, ministro? O que eu posso lhe dizer é que quem vai fazer isso são vocês, da imprensa, que vão intermediar aí o que a opinião pública vai cobrar. Na verdade, nós da CGU só temos atribuição para monitorar e cobrar da administração pública federal, que já não é pouca coisa, né? Uma administração federal das dimensões da brasileira, um país continental como o nosso, e ainda temos que dar contas daquilo que é repassado em recursos para ONGs, porque nessa parte das atividades custeadas com recursos públicos, até as ONGs têm também responsabilidades de divulgação. A nossa tarefa já está de bom tamanho, digamos assim. Agora, os municípios, os estados, como você bem disse, né, no sistema federativo, eles são autônomos, eles não podem sofrer interferência nossa. Do mesmo modo, os outros poderes da República. A nossa ação se circunscreve ao Poder Executivo. Agora, eu queria aproveitar, Nassif, para também salientar o ponto anterior que você colocou, sobre as diferentes formas de interação com o cidadão, porque isso é que é fundamental. Veja, o nosso portal da transparência, quando nós começamos com ele em 2004, nós tivemos 280 mil visitas no ano, o primeiro ano completo, que foi o ano 2005. Hoje nós temos 350 mil por mês, 3 milhões e 300 por ano. Isso significa o quê? Que no início era o jornalista investigativo, era o membro do Ministério Público, era a ONG de fiscalização, era o político de oposição que estava frequentando o portal. Porque 285 mil no ano, eu acho que esse tipo de público dá conta. Agora, 3 milhões e 300 por ano, eu acredito que é o cidadão que já está usando, que já se acostumou, que é o nosso usuário hoje. Também nós desenvolvemos um sistema, o sistema Push, através do qual quem quer se cadastrar passa a receber no seu e-mail pessoal a informação de cada real que é repassado por convênio para a sua cidade, para poder daí cobrar do prefeito. Também desenvolvemos, nessa interação com o cidadão, através de cursos presenciais e à distância, treinamento, orientação sobre como o cidadão pode participar. São inúmeras formas para ampliar esse diálogo e essa interação, porque não adianta você só dizer a cidadania deve fiscalizar o poder público. Você tem que dar a informação de um lado e a orientação de como trabalhar de outro. E o grande passo que essa lei está dando agora nessa direção, além de tudo que já tínhamos, é orientar para que cada vez mais os dados colocados nos sites, no portal da transparência, nas páginas dos ministérios, estejam no formato de dados abertos, ou seja, dado que o usuário pode pegar, manusear, cruzar, analisar da forma que ele quiser, e não apenas da forma que é oferecida. Esse eu acho que é um aspecto que pouca gente tem percebido, que está no decreto e que vai ser implementado.
Ministro, só para ficar claro, então, um cidadão que quiser começar a trabalhar esses dados, indo no portal de transparência, tem um curso online lá que ensina como usar os dados, é isso? Só no portal, nós temos no site da CGU cursos de educação à distância, não só sobre o uso disso, como com perguntas e respostas sobre a lei de acesso, como também orientações sobre outras formas de fiscalização, onde denunciar, na sua cidade, na capital do seu estado você tem a unidade da controladoria, você tem o Ministério Público, na sua cidade você procura o membro do Conselho de Fiscalização do Fundeb, do SUS, do Programa Saúde na Família, porque nós temos inúmeros conselhos instaurados, já instalados no país para ajudar na fiscalização, mas esses conselhos eram pouco acionados, pouco utilizados pela população, muitas vezes manipulados pelas lideranças políticas locais. Então, treinamento para conselheiros, orientação para os cidadãos para cobrarem desses conselhos o exercício da sua função fiscalizadora. Tudo isso está dentro do escopo do trabalho que a gente já vinha fazendo. E com essa lei agora, é claro, vamos fazer isso em escala ainda maior. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador e por um internauta. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você ainda pode enviar perguntas para o site www.brasilianas.org. Priscila. Como o ministro destacou, a lei é bastante ampla, mas há vários telespectadores que citam um aspecto que garante o acesso aos salários de funcionários públicos, o que não é de toda uma novidade. O Lucas Costa, do Recife, pergunta, e eu acho que o senhor poderia responder, ouvidor, a nova lei não dá uma ideia de que os salários dos servidores extrapolam os limites legais? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, esse combate ao extrapolamento do teto salarial, a gente já vem, o tribunal já vem enfrentando e a CGU também já vem enfrentando isso de longa data. Ainda temos problemas localizados com liminares, que ainda extrapolam esse teto, mas a regra hoje não é essa. No próprio Supremo Tribunal Federal, esses limites são observados, no TCU é observado esse teto. Então, nós não temos servidores lá que extrapolam o teto. Na administração pública, de um modo geral, o tribunal tem feito trabalhos combatendo esses excessos e temos tido sucesso. Ainda há alguns problemas localizados. Mas... Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje debate a lei de acesso à informação. Recebemos no nosso estúdio de São Paulo o ouvidor do Tribunal de Contas da União, Eduardo Dualib Muricy, o coordenador do projeto da ONG Artigo 19, Arthur Massuda. E no nosso estúdio em Brasília, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a implementação da lei e como os órgãos públicos estão lidando com as exigências da nova legislação. E daí eu volto ao ministro Jorge Raj. Ministro, as informações, quer dizer, quando tem informações de liberação de recursos orçamentários e tudo, já é de domínio público, né? Agora, dependendo das especificidades aí de cada setor, que tipo adicional de informação que pode ser disponibilizada e pode ser exigida pelo cidadão, além daquelas de recursos orçamentários, de gastos e despesas? Tem que ser disponibilizada espontaneamente, como eu disse, independente de pedido, além das informações sobre gastos e despesas, informações sobre a organização daquela entidade, suas funções, seus principais projetos, suas obras, suas licitações, seus contratos, seus servidores, tudo isso. Também será disponibilizado no final do mês, no site da Controladoria, serão disponibilizadas as remunerações de todos os servidores públicos, desde o ministro até o servidor mais modesto. Tudo isso vai ser disponibilizado até o final deste mês. Agora, o cidadão, além disso, ele pode solicitar qualquer informação e ele será atendido com exceção apenas dos casos que a própria lei protege. Por exemplo, os sigilos já protegidos por legislação específica, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo comercial,
sigilo a respeito de pesquisa e desenvolvimento de interesse estratégico nacional, assuntos que ponham em risco a segurança do Estado brasileiro. Estas são informações protegidas. Também são protegidas as informações de caráter pessoal, isto é, informações cuja divulgação afeta a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. Estas, mesmo que constantes de processos administrativos que devam ser divulgados, essas informações serão protegidas. Fora isso, tudo mais o cidadão pode pedir. Ele pode dizer que quer ter acesso a um determinado documento, a um determinado relatório de auditoria da CGU, a um determinado processo administrativo já concluído, porque o que estiver ainda em fase de investigação também é protegido, é claro, porque aí haveria um prejuízo para a própria investigação. Mas tudo mais o cidadão pode solicitar. E as solicitações na CIF têm sido das mais diversas, né? Nós já recebemos na Controladoria cerca de 160 pedidos de informação. Nós estamos no ranking dos órgãos que receberam o maior número de pedidos, né? Eu tenho aqui a informação até agora às 19 horas de hoje. O órgão que recebeu o maior número de pedidos foi a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, que recebeu 750 pedidos, ou seja, 10% dos 7.500 aproximadamente que já ingressaram em todos os serviços de informação do governo federal. Em segundo lugar, o INSS, com 491. Depois vem o Banco Central, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, a Empresa de Correios e Telégrafos, e em seguida a CGU. Depois o Ministério da Saúde, o Banco do Brasil e o Comando do Exército. São os 10 órgãos que já receberam o maior volume de pedidos. E do total de pedidos feitos aos órgãos federais, 7.500, 3.880 já foram respondidos. Ou seja, nós estamos no dia 4 de junho. A lei entrou em vigor no dia 16. Ainda não completaram-se os 20 dias para a maioria desses pedidos, que começaram no dia 16, mas muitos entraram no dia 17, 18, 20, 25. Então, significa que os órgãos federais estão respondendo antecipando-se ao prazo, o que é de suma importância. E mais importante ainda, que desses 3.800 respondidos, 3.445 foram respondidos positivamente, isto é, a informação não foi negada, o que significa que os cidadãos estão sendo atendidos na grande maioria dos seus pedidos. Ô, ministro, tem algumas matérias que já tem, que nem o senhor mesmo informou, já são matéria de lei em termos de sigilo. Algumas questões de segurança nacional, diplomacia, tecnologia. Agora, por exemplo, tem muitas estatais que atuam no mercado, têm informações comerciais que precisam ser mantidas em sigilo. E tem outros tipos de informação que não estão detalhadas em lei. Como que está sendo a catalogação do que pode e não pode ser divulgado? Cada órgão está definindo e propondo para o CGU o que pode ou não pode ser divulgado? Não, isso fica na atribuição de cada órgão. A interpretação, por exemplo, que uma empresa estatal dará a esta norma que diz que ela pode preservar as informações que envolvam a sua competitividade, a sua atuação no mercado, isto é um assunto que a própria estatal é o juiz disso. E o órgão que tem atuação mais próximo disso no governo e que estabelece determinados padrões do que é divulgável ou não nesse campo, por exemplo, do mercado de capitais, a CVM. A CVM tem uma interferência nisso. Nós da CGU não deveremos entrar no mérito do ajuizamento por uma empresa estatal a respeito do prejuízo para a sua atuação no mercado sob a divulgação de uma dada informação. Este tipo de recurso
em última análise, na administração, será da alçada, a instância recursal para isso, será a comissão mista de ministros, que é a comissão que, em última instância, no Poder Executivo, decidirá. E é claro que, fora disso, o cidadão poderá sempre dirigir-se ao Poder Judiciário, se ele não aceitar a negativa da administração. O que a lei prevê é que as estatais que têm atuação no mercado, ou seja, não é qualquer estatal, podem e devem proteger as informações cuja divulgação as poria em risco quanto à sua atuação concorrencial. Certo. Eu queria ver com o Eduardo Alibe, do TCU. O ministro Reis, ele colocou essa questão de que os inquéritos só devem ser divulgados depois de terminado, preservando aí os direitos das pessoas investigadas. Mas o que a gente vê hoje é uma torrente de divulgações meio clandestinas, às vezes até de relatórios parciais. Como que vocês, no TCU, trabalham essa questão do sigilo dos relatórios, dos inquéritos, até que se chegue ao final? Certo, Nassif. Boa pergunta. O tratamento que será dado no âmbito do tribunal, nas investigações, é que durante a investigação, essas informações terão que ser protegidas e a lei assegura isso, justamente para não comprometer o resultado das investigações. Passado a investigação, as unidades técnicas concluindo os trabalhos de investigação, seja de auditoria, de diligência, de qualquer processo fiscalizatório, essas informações terão parecer da unidade técnica e serão encaminhadas ao ministro relator. O ministro relator é quem tem a competência para deliberar se prestará aquela informação. Se o cidadão pedir uma informação nessa fase após a auditoria concluída, fica a critério do relator, analisando o pedido, analisando o risco de prosseguir, se tiver alguma outra, dado que ele queira abordar ou fiscalizar ou complementar aquela fiscalização, ele terá a faculdade de oferecer a informação ao cidadão. Hoje, um cidadão que for até o site do Tribunal de Contas, que tipo de detalhamento de informação que ele consegue lá? Olha, no nosso site ele já tem a execução orçamentária e financeira do tribunal, né? Ou seja, os dados relativos às suas funções, às suas atribuições, os seus gastos do dia a dia da máquina do tribunal, né? Os processos julgados que estão abertos também já são informações que estarão disponibilizadas ao cidadão. Os processos encerrados também, mas que o cidadão tiver interesse, esses dados também estarão disponíveis. A nossa área de tecnologia da informação está a cada dia trabalhando para agregar mais informação, ou seja, aquela informação que o ministro disse, a transparência ativa, ou seja, as informações que o órgão já possui, serão na medida das disponibilidades de equipamento, porque tem que ajustar sistemas, tem que agregar software para poder fornecer informação aberta do jeito que o cidadão quer. Isso está sendo trabalhado para que essas informações sejam todas divulgadas. Tá. Eu queria voltar ao ministro Reis aí com uma dúvida a partir de um ponto que você levantou, Eduardo. Por exemplo, o INSS ele tem um volume de informações históricas aí, de ações que já transitaram em julgado, ações de perdão de dívida, assim, de décadas aí. Como que esse histórico, e muito em papel, quer dizer, grande parte em papel, o que está sendo pensado, ministro, para a inclusão desses históricos em bases de dados eletrônicas? Veja, aí você toca num ponto importante, Nassif, que é o problema da mudança de patamar, né? Além da mudança de cultura em que esta lei implica, né? Nós temos 500 anos de cultura de absoluta opacidade, né? Administração opaca, e agora, para se caminhar para a transparência, para essa radicalização da transparência que essa lei realmente propõe, é claro que isso não vai ocorrer no estalar de dedos. Claro, os sistemas estão montados, tudo começou a funcionar muito bem no próprio dia 16. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é a administração conseguir recuperar os 500 anos, digamos, de administração opaca, de absoluta despreocupação com a disponibilização de dados.
absoluta despreocupação com a própria organização dos seus arquivos, inclusive recuando para épocas anteriores aos sistemas eletrônicos, ao computador e à internet. Então, é natural que se vai ter um período de transição em que não será fácil. Quando você solicitar uma informação de 20 anos atrás, nem todos os órgãos estarão aptos a recuperar aquela informação com facilidade. Não tenha dúvida nenhuma que vai haver um tempo, e é absolutamente razoável isso, em que os órgãos vão precisar organizar suas informações, seus documentos, seus arquivos, acumulados aí por décadas, se não séculos, em alguns casos. Então, esta tolerância, esta flexibilidade tem que ser esperada de todos, de parte a parte. Então, nós temos orientado os órgãos, inclusive, nesses primeiros dias já, da seguinte maneira: se o cidadão fizer um pedido que envolva uma busca, uma pesquisa de informações muito amplas, muito complexa, muito trabalhosa, que não seja possível atender no prazo legal, que são 20 dias prorrogáveis por mais 10, nós orientamos o servidor do Serviço de Informação de cada ministério da seguinte maneira: entre em contato com o cidadão, procura o e-mail dele ou o telefone, entra em contato, negocia com ele, mostra para ele que não é razoável ir buscar aquilo tudo nesse prazo. Pergunta o que é que ele quer primeiro, qual é o interesse principal dele, e estabelece um calendário de atendimento. Ou seja, há de haver razoabilidade de parte a parte. Tá, sim. Vamos a uma pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você ainda pode enviar perguntas pelo nosso portal www.brasilianas.org. Priscila. Bom, diante da garantia que o ministro diz que o cidadão tem de poder perguntar o que quiser, a Jaciara de Salvador pergunta: com a lei de acesso à informação, os hospitais públicos, ministro, não serão obrigados a manter na internet a agenda, dizendo quais são os profissionais que estão na casa e quais são os horários de trabalho que eles têm que ocupar no hospital, nos hospitais? Certeza, e essa é uma das principais espécies de informação que nós entendemos importante para a melhoria da prestação dos serviços públicos. É muito provável que, num primeiro momento, esta lista de profissionais que deveriam estar, seja no hospital, seja no posto do INSS, seja no programa de saúde da família, pode ser que não esteja disponível já no início, mas o cidadão tem o direito de pedir e deve pedir, porque esse é um dos principais instrumentos, a nosso ver, para que essa lei produza também o reflexo de melhoria na prestação do serviço. Veja, o benefício que a transparência pode trazer não é só para o combate à corrupção, não é só porque a transparência, como eu costumo dizer, é a melhor vacina contra a corrupção, é também para melhorar a qualidade da prestação de serviço. E esse ponto que a telespectadora se referiu é um dos melhores exemplos, porque se o cidadão sabe que pode pedir a lista dos profissionais que deviam estar ali, seguramente na próxima semana os profissionais vão estar ali. Isso aí. Pode ter certeza. Bom, vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Brasilianas.org está de volta. O tema hoje é a Lei de Acesso à Informação. Contamos com a participação em São Paulo do ouvidor do Tribunal de Contas da União, Eduardo Alib Murici, e do coordenador da ONG Artigo 19, Arthur Massuda. E em Brasília, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj. Nesse último bloco do programa, vamos debater maneiras de promover transparência pública e de combater a corrupção. E daí eu vou perguntar ao Arthur Massuda, que tem experiência aí com estudar legislações e práticas de outros países. Arthur, aqui a informação ela tem um componente político. Você pode usar a informação, pegar, por exemplo, um sujeito que acabou de sair da cadeia, que vem com uma denúncia em relação ao órgão público sem pé nem cabeça, e se transformar em escândalo. A Inglaterra tem uma tradição lá dos tabloides e tudo, e aqui nós temos também presunção da inocência, um conjunto de valores jurídicos civilizatórios que, digamos, ainda não foram sedimentados aqui no show da mídia. Como que a Inglaterra trabalha essa questão dessa montanha de informações? Bem, a lei inglesa, assim como a lei, por exemplo, mexicana,
ela traz um comissário de informação, um instituto especializado, uma agência especializada para trabalhar a questão do acesso à informação, né? Uma agência do setor privado? Não, governo. Ah, do governo. É do governo ambiental. Tá. O comissário de informação, ele seria uma combinação da CGU aqui no Brasil com a comissão mista de reavaliação de informações que vai ser formada pelos ministros. São agências, isso acontece também no IFAI no México. É uma agência especializada, uma comissão especializada, especificamente para promover o acesso à informação, para promover a transparência pública, para resolver conflitos de direitos, às vezes realmente a questão dos salários, conflito de direito de acesso à informação com o direito de privacidade. São mecanismos, as escolhas legislativas desses países permitiu uma concentração das decisões de acesso à informação, né? Eu acho que aqui no Brasil, enquanto a gente escolheu pelos poderes, cada poder, o poder executivo vai ter decisões sobre conflito de direitos. O legislativo vai ter outras decisões, o judiciário vai ter outras decisões. Isso pode acabar tendo decisões diferentes. E qual vai ser a política brasileira de acesso à informação? Isso pode ser um problema, né? Essa é a vantagem de ter um órgão específico para tratar o acesso à informação e para promover, né? Ele é um órgão tanto que promove campanhas junto à imprensa, promove treinamentos de servidores públicos. É isso que eu queria ver com o ministro Jorge Reis. Veja só, ministro, à medida em que os primeiros bancos de dados foram disponibilizados na internet, já surgiram algumas ONGs trabalhando nesses bancos de dados. Nós temos hoje um processo de vazamento de informações, dossiês, dos quais o grande editor Carlinhos Cachoeira acabou se tornando uma agência de notícias, que mostra que um uso muito estrambelhado da informação. Por exemplo, quando pega obras do PAC, você tem 3 formas de avaliação, se o PAC está indo bem, se está indo mal. De alguma forma, como que o governo está vendo essa questão do uso político da informação e como trazer uma informação que seja uma interpretação que seja efetivamente técnica. Esse treinamento está sendo previsto para os órgãos de opinião, para a mídia, para blogs? Eu entendo que isto só se resolve com a prática da transparência mesmo. Ou seja, todos nós sabemos que quando você resolve abrir a informação, você está se submetendo a riscos. São riscos conhecidos e calculados. Um dos riscos é exatamente a manipulação mal intencionada da informação, o uso político-partidário da informação de modo distorcido. Mas esse é o preço da liberdade de informação. Este risco, em outra escala, sempre se corre em qualquer país que adota a liberdade de imprensa como uma das suas máximas fundamentais, pilares fundamentais da sua vida democrática. Então, é claro que é possível manipular a informação e utilizá-la de modo indevido, mas eu não conheço remédio nenhum para isso, porque a censura, o condicionamento, obviamente não resolvem coisa nenhuma. Então, eu entendo que, abrindo a informação cada vez mais, de modo a que cada cidadão, ideal, né? O ideal, cada cidadão possa individualmente ter acesso e ele próprio tirar suas conclusões, é o melhor antídoto para a manipulação que possa ser feita por determinados veículos intermediadores da informação. Ministro, a internet, por exemplo, já é um grande avanço nesse sentido, porque se um determinado órgão de imprensa pretender manipular uma informação, nós colocamos essa informação no site, colocamos no portal, a internet inteira pode multiplicá-la, nós usamos já também as redes sociais, Twitter e tudo mais que está aí a cada dia mais disponível. Eu não conheço outra forma. Então, o remédio para isso, a meu ver, é mais transparência. Então, ministro, mas uma maneira, digamos, de aprimorar isso seria treinamentos, não só para blogs, sites, mas para os próprios jornalistas e para a sociedade civil, para novas ONGs que pudessem surgir,
para entender tecnicamente o que é um orçamento, o que é um empenho. Que você se refere, estou inteiramente de acordo, eu assino embaixo. Quanto a isso, não tenha dúvida nenhuma. O esclarecimento dos jornalistas investigativos ou não, o esclarecimento de todos os que podem ser intermediadores de informação para que compreendam aquilo, aí sem a menor dúvida, isso é de fundamental importância. Eu costumo dizer, inclusive, para o pessoal da controladoria, eu costumo fazer uma comparação. Você sabe que eu fui juiz, né? Eu sou juiz aposentado. Quando eu ainda estava na judicatura, nós tomamos uma iniciativa junto com a minha associação de magistrados aqui do Distrito Federal, que era seminários de direito para jornalistas. Eu entendo que deve-se fazer isso também em outras matérias, em matéria de controle, em matéria de orçamento, em matéria de auditoria. Porque muitas vezes nós temos dificuldade para explicar o que é que aquilo significa. E volta e meia saem informações distorcidas. Hoje mesmo eu li num determinado jornal, seguramente não foi com nenhuma má intenção, mas é questão só de compreender isso e usar os conceitos corretos. Saiu uma informação dizendo que a controladoria havia encontrado superfaturamento em 90 contratos. Bom, eu fui verificar lá, quando cheguei na controladoria, hoje pela manhã, não se trata de superfaturamento em 40 contratos da empresa Delta. O que nós divulgamos foi que fizemos auditoria em 90 contratos e em muitos deles havia vários tipos de irregularidade, dentre elas superfaturamento. Não havia superfaturamento em 90 contratos. Mas esse é um tipo de equívoco que acontece com frequência. Como acontece, por exemplo, misturar-se processos disciplinares com auditoria e fiscalização. Ora, auditoria e fiscalização é um processo que pode gerar um processo disciplinar que resulte na demissão de um funcionário, a partir de um dado encontrado pela auditoria. Mas são duas coisas distintas, são duas áreas distintas da CGU. Uma é a auditoria, que é feita pela Secretaria de Controle, e outra é a correição, processo disciplinar, que é feito pela Corregedoria. Então, o esclarecimento disso, do mesmo modo que a tradução das informações naquilo que nós chamamos de linguagem cidadã, é uma preocupação permanente nossa. E aí eu concordo inteiramente com a sua proposta. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pela jornalista Priscila de Paula. Priscila. Nós recebemos perguntas de vários estados que não poderão ser contemplados por causa do tempo. Acho que essa daqui é uma boa pergunta para encerrar a participação dos telespectadores, do Jefferson Damer, de Florianópolis, ouvidor. Ele diz: quando um órgão se negar a fornecer as informações, a quem o cidadão deve recorrer? Bom, primeiro ele deve recorrer à autoridade superior àquele gestor que negou a informação. Essa é a linha que está na legislação, entendeu? Ele recorre e tem um prazo muito curto para a autoridade superior ou rever aquela negativa de acesso ou permanecer, ou dependendo do caso, né? Bom, a gente está terminando o programa, mas eu queria fazer uma pergunta para o Tribunal de Contas, aí para o Eduardo Alibe. É o seguinte, o Tribunal de Contas avançou muito nos últimos anos, nas últimas décadas, ele passou a entrar no mérito de projetos também, tem uma discussão até que pontos deve entrar ou não, mas um ponto central é a maneira como ele audita as obras, que em vez de auditar por unidade, digamos o seguinte, construção de casas, quantas unidades foram construídas, ele entra no detalhe das quantidades de material. Será que com esse volume de informação e com os avanços da transparência, esse tipo de detalhamento tão grande assim não deveria ser rediscutido para fórmulas de porteira fechada, que permitisse, digamos, uma eficiência maior na fiscalização? Olha, Nassif, o tribunal, como você falou, nos últimos anos, ele se estruturou e se preparou, vem se preparando para fazer essas auditorias em grandes obras, porque é ali onde parcelas significativas dos recursos públicos são manipulados, são
são desviados, são a superfaturamento, e o tribunal tem dado uma grande contribuição nesse sentido ao país, com a redução de custo de obras, e é preciso entrar no detalhe, é preciso, para você concluir o todo em uma investigação, é preciso você ir a fundo nesses detalhes, porque é esmiuçar todos os custos. Mas, por exemplo, vamos pegar um dos pontos principais de irregularidade, você fazer uma licitação sem um projeto executivo. Isso aí não atrapalha demais, não abre muito espaço para irregularidades que não são detectadas, digamos, que só podem ser detectadas a posteriori? É verdade, porque o projeto executivo, ele é essencial para que não ocorra desvio, porque é o projeto executivo que vai detalhar todos os custos, todos os produtos e serviços a serem utilizados, com os custos unitários de cada um. Então, se não tem um projeto executivo, ou se tem um projeto executivo mal elaborado, é até difícil para fiscalização. Mas o tribunal está aparelhado, inclusive, para fazer esse tipo de averiguação quando não se tem um projeto bem elaborado. O tribunal está hoje habilitado para entrar e discutir essas questões. Bom, Brasilianas.org termina aqui com esse programa sobre a Lei de Acesso à Informação. Agradeço a participação dos convidados, o ouvidor do Tribunal de Contas da União, Eduardo Alib Murici, o coordenador de projetos de acesso à informação da ONG Artigo 19, Arthur Massuda, e do ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Jorge Raj. E você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá. A seguir, roda